Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz? Graças a Deus. Meus queridos, deixe o seu like aí no início do vídeo para você não esquecer. Se você deixar para o final, você vai esquecer, tá bom? Então já mete o dedo no like aí, ajuda o nosso irmão Alberto Lírio, tá bom? Que você deixando o seu like logo no princípio, você estará nos ajudando a YouTube a divulgar mais e mais o nosso vídeo. Querido, eu gravei um vídeo anterior, não sei se deu para você ver. Eu falava ali, ou eu falo ali, que o período da graça ele durou em média 25 anos, porque foi desde a chamada de Paulo, não é, até o momento que ele terminou a sua carreira, ou seja, a incumbência que ele teve de pregar o evangelho, não é, da graça, o evangelho da incircuncisão para os gentios. Não confunda as coisas, querido. Esse evangelho que é pregado aí hoje não é evangelho da graça. Se você for muito esperto e muito entendido na palavra, você vai perceber que se você perguntar a qualquer evangelista, qualquer pastor, qualquer líder religioso, um crente comum, que evangelho que se prega hoje, eles não sabem responder. Se eles falarem, nós pregamos o evangelho da graça, você fala, mentira. Quem pregou o evangelho da graça foi o apóstolo Paulo. Durante o período que Paulo foi chamado, até o momento da sua. Quando ele terminou o período que a ele estava incumbido, 25 anos mais ou menos. Foi o período em que Paulo teve para pregar o evangelho da graça. Eu vou abrir aqui a Bíblia, queridos. Na verdade já está aberta. Aqui, ó, Romanos, no capítulo 7, a partir do versículo 17, você vai acompanhar comigo, tá bom? Acompanhe comigo, por favor. Eu vou te dizer uma coisa. Antes do juízo, era assim que acontecia. Duas naturezas em um só corpo. Isso antes do juízo. E quem explicou isso aqui? Foi o apóstolo Paulo. Preste bem atenção. Capítulo 7 de Romanos, versículo 17 ao 25. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Habitar vem de quê? Morar. Fazer morada. Habita. Deus, ele não habita em templo feito por mão de homem. Ou seja, Deus não mora. Deus não está ali. Agora Paulo diz, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, presta atenção, queridos, na minha carne não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Paulo está falando aqui de duas naturezas. Ele está falando de duas naturezas. Ele diz assim, o verso 19: pois eu não faço o bem que eu quero fazer, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Por quê, queridos? Porque no momento que Paulo vivia, ele vivia o período antes do templo cair. Paulo vivia o período da graça. Ele estava vivendo o período desde que ele foi chamado, em Atos capítulo 9, até o momento que ele escreve isso aqui, ele está no período da graça. Não tinha acontecido ainda o juízo, que o juízo só aconteceu no ano 70. Então, você tem que aprender. Antes do juízo, era assim que acontecia. Aí Paulo, ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. O pecado era o quê? A natureza carnal
pendendo para que ele fizesse o que era errado, ao invés de fazer o que era certo, mesmo estando no período da graça. Por quê? Porque o corpo do pecado era o corpo que vivia à margem da lei, a prática da lei de Moisés. Por isso que a Bíblia chama do ministério da lei ministério de morte. Por isso que a Bíblia diz que os judeus viviam com medo da morte todo dia. Hebreus capítulo 2, 14 e 15. Entendeu, queridos? Então, isto aqui era ministério de morte. Mesmo Paulo vivendo o período da graça, Paulo escreveu isso aqui. Aí ele diz: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Dá para você entender que essas duas naturezas habitavam o mesmo corpo? Isso era antes do juízo. Paulo diz assim: pois segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende. Olha, isso aqui que era o reino da morte. Isso aqui que era o império da morte. De Romanos capítulo 5. Olha o que diz Romanos capítulo 5. Preste atenção. Porque antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não era imputado. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés. O que você acha disso aqui? De Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então o que Paulo diz aqui? Paulo diz: mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, Paulo era um cara que, mesmo Deus vindo atrás dele para que ele pudesse pregar o evangelho da graça, mesmo a lei estando de pé, ele disse que ele estava sujeito à lei e praticava coisas da lei. Por quê? Coisas que nem mesmo ele às vezes queria fazer, mas ele fazia. Mas ele fazia por quê? Porque ele estava preso debaixo da lei do pecado que estava sobre os membros dele. Membro pode ser a cabeça, pode ser o olho, pode ser a mão, pode ser o pé, pode ser a boca, pode ser o ouvido. Aí ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Essa é a coisa mais linda que existe aqui. Quem me livrará do corpo dessa morte? Você viu aqui, querido? O verso 24. O anseio do apóstolo Paulo. Quem vai me livrar do corpo desta morte? Hein? Você já tinha percebido isso aqui? Que Paulo vivia o período da graça, mas ele reclamava. Para você ver que tanto a lei como o período da graça, antes do juízo, era infame. Por quê? Porque o anseio de Paulo era que alguém viesse e livrasse ele daquele corpo de morte. Ele que disse isso. E qual era o corpo de morte que Paulo falava? O corpo da lei que estava preso à lei. Mas a resposta desse anseio de Paulo está ali em Hebreus 2, 14 e 15, não é? Aonde diz o quê? Hebreus 2, 14 e 15. Vamos abrir aqui.
Hebreus 2, 14 e 15. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele, pronome elevado, participou, Cristo, das mesmas coisas, para que, através da sua morte, ele aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Paulo reclamava do quê? Ele vivendo o período da graça, 25 anos pelo menos, ainda assim ele se sentia escravizado pela lei. Por quê? Porque o templo estava de pé. Os sacrifícios eram praticados no templo. Então Paulo diz: quem que vai me livrar do corpo dessa morte? Então, versículo 15 do capítulo 2 de Hebreus, olha só. Ele livrasse. É isso que Paulo queria. Ele livrasse a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Não foi isso que Paulo disse? Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Aí você fala, mas Jesus não já tinha morrido? Já tinha morrido. Mas Jesus, ele morreu por quem? Hein? Ele morreu por quem? Morreu pelos hebreus, os judeus, os israelitas. Ele mesmo disse isso. Aí você diz, mas Paulo não era judeu? Era judeu, mas a incumbência dele foi pregar para quem? Para os gentios. Aí você, preste bem atenção, queridos, numa coisa. No versículo 14 e 15 de Hebreus, você já tem aqui que só podia acontecer uma coisa para que Paulo pudesse ser livre do corpo da morte, ao qual ele reclamou aqui. Quem que vai me livrar do corpo desta morte? Paulo diz. Em Hebreus 9, 26, olha o que diz aqui. De outra forma, seria necessário ele padecer, que é ler, fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora no tempo deles. Na consumação dos séculos, estava chegando o juízo. Ia ser a consumação daquele século. Consumação dos séculos. Então, tudo tinha que cumprir ali quando chegasse o juízo. Na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício dele mesmo. O pecado na cruz já tinha sido aniquilado totalmente? Não. Não. Ainda faltava acontecer alguma coisa. E essa alguma coisa que precisava acontecer era o quê? A queda do templo, que só aconteceria no ano 70. A queda do templo foi profetizada por Jesus, Mateus capítulo 24. Mas a queda do templo sairia a acontecer durante o período da grande tribulação, o período do juízo de Deus contra Israel. Aí, ele disse, o escritor aos Hebreus, que para eu, irmão Cláudio Mendes, nós cremos que foi Apolo. Uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício dele mesmo. E o pecado seria aniquilado quando? Quando deixasse de acontecer sacrifício lá no templo em Jerusalém. Não foi isso que Daniel falou? Daniel capítulo 9 e o versículo 24. Então, queridos, você entende isso aqui, ó, por exemplo, preste atenção em Efésios capítulo 4, por exemplo, o versículo 7 e o versículo 8. Preste muito atenção, senão você não vai aprender.
Meus escritos são maravilhosos. E os irmãos aí que estão chegando de paraquedas neste canal, preste atenção, vê se você entende isso aqui. Aqui foi Paulo que escreveu. Efésios 4, 7 e 8. Preste atenção. Mas, Paulo dizendo, a graça foi dada a cada um de nós. Esse nós é a primeira, a segunda ou é a terceira pessoa do plural? Primeira. Primeira pessoa do plural. Então Paulo estava se referindo a quem? A eles, os judeus. Paulo diz: mas a graça foi dada a cada um de nós, deles. A graça não foi dada para mim nem para você, não. O período da graça, não. Mas vamos ver Paulo confirmando isso aqui. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Paulo falou que era a segunda medida do dom de Jesus de Nazaré? Não. Por quê? Por que que não? Hein? Fala aí, queridos. Porque Jesus de Nazaré, ele falou que ele só veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele, quando selecionou os 12 discípulos para pregar para o evangelho do reino, ele não deixou o discípulo pregar para samaritanos e nem para gentios. Jesus falou: vocês só pregam o evangelho do reino para os judeus, conhecido como ovelhas perdidas da casa de Israel. Então vê se você entende isso aqui, queridos. O versículo 8 de Efésios 4. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quem eram os cativos? Hein? Os judeus, que Paulo disse que ele era prisioneiro da lei. Os judeus eram os cativos. E quem era o cativeiro? A lei de Moisés. A lei de Moisés era um cativeiro. Quem ficasse na lei estava cativo, ou seja, estava preso. Mas na morte de Cristo, quando Jesus de Nazaré, ele morreu, aí o que aconteceu? Ele levou o cativo, o cativeiro e deu dons aos homens. Ele não deu título aos homens. Aí Paulo, no versículo 7, ele fala que segundo a medida do dom de Cristo. Você sabia que Cristo, ele só ficou na terra 40 dias? Depois que ressuscita, Jesus de Nazaré morre. Era Jesus de Nazaré dos judeus. Nasce Cristo, ressuscita Cristo. Cristo veio para quê? Para inaugurar o período da graça dado a Paulo. Paulo falou que o dom, isso aqui, ó, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Não era o dom de Jesus de Nazaré. Foi o dom de Cristo. Aí o que aconteceu? O que aconteceu, queridos? A graça, ela foi dada a cada um de nós. Paulo diz: segundo nós quem? Os judeus. Segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Você sabia, meu querido, que Cristo era a manifestação de Deus aos gentios? Jesus de Nazaré era a manifestação de Deus para os judeus. No capítulo 10, versículos 5 e 6, você vai ver isso. E também no capítulo 15 de Mateus e versículo 24. No capítulo 10 e no capítulo 15. Você deve prestar muita atenção, queridos, porque muita gente faz confusão. Tanto a lei de Moisés, o evangelho do reino e o evangelho da graça,
todos eles tinham que acabar. O evangelho do reino acabou com a morte de Jesus. O evangelho da graça acabou com a conclusão do ministério de Paulo. Aí veio o juízo. O juízo de Deus, ele veio para fazer a ponte entre a graça e o evangelho eterno. Por que que só depois do juízo é que o reino de Deus foi estabelecido? Hein? E você sabia que o apóstolo Paulo, ele desejava ardentemente chegar ao juízo? Porque ele falava muito nisso aqui. Então, se você ver Romanos, vamos voltar a Romanos capítulo 7. Aí, Paulo diz assim, ó, no capítulo 7, a partir do verso 17 que eu li, aí Paulo fala assim, vamos ver, no verso 23, mas veja-me meus ombros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus ombros. O versículo 24 e 25. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí no 25 ele diz assim, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de sorte que em mim mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne eu sirvo a lei do pecado. É isso que Paulo, ele estava esperando atravessar o período da graça até o período do evangelho eterno. Mas tinha um obstáculo no meio. Entre a graça e o evangelho eterno, precisavam passar pelo juízo. Assim aconteceu no passado, queridos. Entre a geografia do Egito e a geografia de Canaã, tinha o que no meio? O deserto, incluindo o Mar Vermelho. O Mar Vermelho foi o batismo. O período, por isso João Batista diz, eu batizo vocês com água, mas após mim vai vir aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo, que foi a capacitação lá no cenáculo, e com fogo. O fogo foi o quê? O juízo. Então, tanto o selo do Espírito Santo, que estava capacitando eles para falar em outras línguas, como o juízo, era uma espécie de batismo. Mas o povo evangélico não entende nada de Bíblia e fica falando assim para você, eu acho. Outra coisa, eles falam assim, eles dizem assim, agora sim, agora parece que todo mundo conhece Bíblia, parece agora que todo mundo sabe de Bíblia. Vão para o YouTube, vão para as redes sociais e ficam falando de Bíblia. É isso mesmo, querido. A vontade de Deus é que todos conhecessem. A vontade do nosso eterno Criador é que todos conhecessem a palavra e divulgassem para ninguém ser enganado, como estão sendo enganados. Por que você acha que o sistema engana tantas pessoas? Enganam quem não gosta de estudar a palavra. Engana quem não gosta de Bíblia. Mas vem para cá. Vem tentar enganar os nossos irmãos aí do Evangelho Eterno. Vem para cá tentar refutar o irmão Cláudio Mendes e o irmão Alberto Lírio dentro da palavra. Não consegue. Por quê? Porque graças ao nosso eterno Criador, o nosso entendimento avançou. É, querido. Hoje a gente entende sobre os períodos que a humanidade passou até atravessarmos o juízo que foi no ano 70, para hoje estarmos desfrutando do Evangelho Eterno, que é a era das eras. Até Paulo, que vivia na graça, ele reclamava da vida, mas o desejo dele era chegar no Evangelho Eterno, o período pós-juízo de Deus contra a nação de Israel. Assim que o templo ruiu, acabou-se aquele sacrifício. É isso que Paulo esperava. Viver um período sem depender de nada mais, nem lei de Moisés e nem tampouco, não é, evangelho do reino, evangelho da graça, incircuncisão.
Deus abençoe você e tamo junto, meu querido. Um abraço.